erotização na internet. Eu vou contar pra vocês que faz meia hora que a gente tá batendo papo, então eu não sei o que a gente vai conversar com eles, porque a gente já conversou aqui, não é, meninas? Isso. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Thaisa? Tudo bom, Ana? Tudo bem. Prazer ter vocês aqui comigo sobre um assunto tão em voga, né? Erotização na internet. Eu primeiro perguntei pra ela, será que eu usei a palavra correta? Eu usei? Sim, dá para se dizer erotização, né? Porque hoje a internet ela traz muitos conteúdos e que tem prejudicado muito o desenvolvimento do se relacionar, da sexualidade, do desenvolvimento das pessoas mesmo, né? E é importante a gente levar um olhar em cima desse assunto. Isso pode afetar muito nossas vidas, Ana? Com certeza, né? Afetar a nossa vida, afetar a vida dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, enfim, de uma comunidade toda, né? Eu acho que falar de sexualidade dessa forma que está tão erotizada, tão banalizada, vai trazer sim grandes prejuízos, como muitos que a gente já está vendo, né? A gente comentou aqui, hoje a gente vê, na verdade, em vários aspectos. Um que a gente comentou aqui, que eu acho que pode ser o quadro aí da tua casa também, é que a gente vê que a pessoa que hoje, quanto mais exposição ela tem, mais popular ela é. O que leva os nossos filhos a acharem que talvez pode ser o caminho certo, né? E como mostrar para eles que esse talvez não é o caminho certo? Como? É muito difícil, né, Thaís? É muito difícil, porque as pessoas elas estão em busca mesmo a cliques, a curtidas, e os nossos filhos acabam se espelhando um pouco nisso, e às vezes nem parte da gente, parte dos próprios seguidores, né, de quem essa criança, esse adolescente segue. Então é importante sempre colocar para eles também o perigo que a internet traz, mostrar também uma realidade, né, que a internet não mostra, que não é apenas o que está sendo exposto, mas o que vem por trás, o significado, né? E os valores, que é o que nós estávamos comentando que antes. Criança não trabalha, criança dá trabalho, tem uma música, né, disso. Porque é isso, né? Eu acho que por trás daquela criança tem muito interesse, né? Muitas vezes de pais com pouca informação, infelizmente passam por dificuldades e acaba vendo ali uma possibilidade de mudança de vida, né? E coloca a criança nessa situação. Então, assim, a criança, eu vejo pelas minhas filhas, né? Eu coloco muito para elas essa realidade, que a criança está ali, por mais que aparentemente ela está, né, se divertindo, ela está trabalhando. E criança não trabalha. E isso é muito relevante a gente pontuar, Thaisa, que os próprios pais precisam prestar atenção o quanto eles estão reforçando o próprio filho a postar, como esse filho está lidando com a internet. Como está alimentando isso Está nele. alimentando, porque quando eu falo em riscos que correm, são inúmeros, né? E às vezes, pelas curtidas, às vezes os benefícios que vão sendo que vão sendo, né, gerados por essa exposição, por esses cliques, por exemplo, às vezes muitos já ganham um retorno financeiro ou ganha presentes, então os pais se alimentam, né, se afobam e acabam gerando essa ansiedade em cima daquele filho. Em cima daquela exposição. Temporário, né, gente? Eu sempre falo que quando a gente tá lidando de criança, lidando com a internet, eu que trabalho com a internet, eu tento blindar o máximo que eu posso os meus filhos, porque você colocar uma criança em voga numa situação de popularidade e aí ele chegar um adolescente, talvez não tão popular assim, como é que ela vai lidar com isso se ela não tem os sentimentos, ela tem dificuldade de lidar com os sentimentos normais? Imagine sentimentos colocados por fora que fazem tanta diferença para um ego, por exemplo, né? Porque a infância, eu digo que a infância é um treino para a vida adulta, né? Então, quanto melhor eu treinar na infância, eu vou ser um adulto mais realizado, mais feliz, mais tranquilo, né? Com as minhas atitudes, com as minhas ações. Eu acho que é esse cuidado, até quando tu pergunta pra Adri da questão, né? Como pais, como a gente, né? Eles têm acesso a isso. É o exemplo, né? Então, aquilo que você acredita, a educação que você teve, isso não pode ser a internet ou o amigo, ele não pode sobrepor a esses princípios. O que a gente percebe hoje é que ele está sobrepondo a todos esses princípios. E aí tá vindo muitos problemas, né? Então, assim, ok, os nossos filhos têm acesso, mas qual é o exemplo que eu tô dando? Qual é o tete a tete que eu tô trazendo isso
né? Uma conversa como eu tive com a minha filha quando ela pediu para ser youtuber. Né? E eu falei, é um trabalho, criança não trabalha, e tentei colocar, não até assim falando, tipo, um julgamento em relação àquelas famílias, porque a gente não sabe da realidade dessas famílias. Você comentou isso com a gente agora, que o julgar de falar, não, isso não pode, talvez vai até acender Isso, e não de julgar, mas pela uma necessidade, talvez, aqueles pais estão fazendo aquilo. E que ela é muito privilegiada, que ela não precisa ser youtuber para ter um alimento, para ter pais que amam ela, para ter um uniforme, uma boa escola, enfim, né, fazer uma boa viagem. Então, assim, eu tento trazer essa realidade para ela, para que ela, nesse momento que ela se depare com alguma situação que ela vê que não está de acordo com o que a família dela, né, acredita e tudo mais, que ela possa pelo menos ter a abertura de vir e falar, mamãe, né, olha isso daqui. Agora que eu tinha esquecido. A infância. E aí, continuando então. Onde estávamos? Onde a gente estava, Diana? E aí a gente poder orientar de novo, e de novo, e de novo. Sempre, enfim, né? A gente estava conversando aqui num episódio que aconteceu na minha casa, até a Adriana falou o formato que eu cheguei na Isadora. O formato que eu cheguei na Isadora, que foi, tipo, apresentando o problema para ela e tentando jogar pra ela, né? Mas filho, você acha isso adequado? Você acha que o melhor, em vez da gente pegar e chegar e falar, olha, isso não é legal, não faz, é a gente trazer exemplos dentro da vida da criança. Com certeza, mostrar para essa criança o significado, né? O que significa aquele comportamento, o que significa essa exposição. O porquê de se expor, é necessário, né, o que a Ana colocou, é necessário essa exposição? Não é? Então vamos cuidar e se a criança, o adolescente fez, mostrar para ele, será que foi legal? Né? O porquê de não ser legal. Isso, o porquê de não ser legal, tanto a letra da música, como você comentou, a própria dança, a roupa que o adolescente, a criança vai usar. E mostrando e tentando também perguntar para esse filho, para essa filha, o que acha, é importante. Né? Você tirar acha dele, né? Isso, antes da gente chegar colocando, filha, não é legal. Filha, você achou que foi legal? Você gostou? Levantar a bola para a criança. Isso, e depois ir colocando esses valores que a Ana colocou antes, né? Que na nossa casa é dessa forma. Aí você pode colocar, olha, mamãe, papai acredita nisso, que isso não vai ser bom para você, isso pode te prejudicar, né? Aí, e colocando os valores da própria casa. Ah, mas na casa do amiguinho faz, a minha amiguinha faz, a mamãe dela deixa. Tudo bem, na casa dela. Na casa dela é diferente da nossa casa. Tá tudo bem se a mãe dela deixa, mas na nossa casa é dessa forma. Ana, a gente estava comentando a respeito também dos personagens, entre aspas, que a gente tem hoje na mídia, Sim. né? Luísa Sons, Anitta, e um problema que tem por trás disso ainda, a gente falando da Luísa Sons, você falou que é a questão até talvez das roupas, relembrar crianças. Eu acho que é isso que a gente... é meio clichê, mas sim, né? Todo excesso é uma falta. Né? Tudo que a gente vê que transborda alguma coisa tá faltando em algum lugar, porque tá transbordando ali. E quando você vê uma pessoa adulta, né, realmente de chuquinha, com sainha colegial, com blusa, né, que remete a personagens, isso, aquilo que é bem jovial, aquilo, e com um movimento corporal, com uma pegada muito erotizada. Né? Então, assim, ali tem alguma coisa que eu quero transmitir, alguma fase que eu parei ali na minha infância, de orientação, de alguma coisa que faltou, eu tô derramando, transbordando do outro lado. Você aproxima mais a criança dela ainda, né? Esse que é o problema. Isso. Porque daí a criança se identifica ali na roupa, né? Daí a mulher dançando daquele jeito com uma roupa... Justamente sobre isso, sobre... Se a gente parar para pensar, né? Não sei, Michael Jackson, por exemplo, né? Michael Jackson fez um parque na casa dele para que ele pudesse ter uma relação com aquela infância dele, que foi extremamente abusiva e tudo mais, né? E ele acabou repetindo isso depois, né? Tem N processos. Isso. Então, eu digo que a infância é a fase mais linda da vida e ela é uma das mais importantes, porque ali é onde a gente planta a sementinha de várias coisas, né? E das coisas que são as básicas para sobreviver. E daí, daqui a um tempo, quando eles se depararem com o mundão, é aqui que muita coisa eles podem ir.
Eles vão dançar na festa de 15, eles vão dançar com a amiga, elas vão querer às vezes colocar uma sainha mais curta e tal. Até esse comentário que a gente desceu aqui agora, né? Tá, mas daí você se pega naquele momento que eu sei que todo mundo já se pegou aí, né? Ai, falei tão bonitinho, expliquei, passei toda a informação, passei amor e carinho e de repente você vê que tá se correndo pela sua mão. E na adolescência aí você vai entender que é uma fase onde o adolescente tem muita necessidade de sair desse núcleo familiar e criar o seu próprio núcleo. Eu digo que o adolescente, ele vive 100 dias e um dia, né? Porque assim, tudo é muito intenso. Você vai conversar com o adolescente, ele ficou com uma pessoa hoje, ele gosta, não, é a pessoa que eu mais amo na vida, isso, aquilo. Ele conheceu um amigo, nossa, é o meu melhor amigo, é pai, porque é tudo muito intenso. Então é nessa fase que a gente tá ali pra transbordar. Tantos que muitos ficam nessa fase, que é a fase mais difícil, eu falo, né? Da vida é a adolescência, porque tu não é adulto e tu não é criança, é uma fase muito curta e que se perde muito, né? A gente perde muitas pessoas nessa fase, né? Por drogas, álcool, prostituição, N coisas, né? Então acho que nesse momento entra muito o exemplo, a educação, confiar, né? Naquele papel que você fez por 12 anos. Né, na educação que você deu por 12 anos. Porque ela vai passar essa transição e aí depois a vida... E se tudo der certo, retorna. Ela vai retornar ou ele vai retornar. Eu acho que a gente também tem que confiar e também desmistificar um pouco, né? Crianças até aí eu lembro, mas daí tem uma vergonha. Como é que eu vou pensar? Jean matou a gente, Jean. Porque a gente também tá nessa era nova, digital, e que tudo parece que tá girando em torno disso. Mas existe um mundo fora disso também. E que de repente o teu filho vai para uma outra área, porque junto disso a gente também tá vendo que tá tendo um retorno para casa. Né? A gente tá com jovens que hoje falam, eu não quero ter carro, eu quero ser vegano, eu quero usar uma roupa sustentável, eu não quero poluir o meu planeta. Né? A gente também está indo para uma era onde a gente também está começando a ter muitos jovens pensantes e já entendendo do quanto esse planeta está adoecido. Então, é confiar no nosso saco, é isso? É isso aí. Não sei, Adriana, se tu concorda, que eu acho que eu até falei mais como mãe do que... Mas é isso que é bom. Eu vejo que tem os dois lados que a gente precisa pensar. Eu concordo, sim, que nós precisamos confiar na nossa capacidade de mãe, de pai, né? E confiar nos nossos filhos também naquela fase, entender a fase. Como você falou, Ana, desmistificar que a adolescência é uma fase da rebeldia. Não, é uma fase, sim, difícil, de descobertas. E que nós precisamos estar ali, sempre atentos, né? Atentos. Aí tem o outro lado, que essa atenção a gente precisa, sim, estar dando. Por quê? A internet é perigosa, né? Tem o outro lado da informação da internet que traz muitos benefícios a nós, né? A nós, aos nossos filhos, mas aí tem o lado do perigo. E aí esse lado que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, o que esse adolescente está vendo, monitorar. Eu acredito que é uma fase em que é necessário levar um monitoramento. Daí ele se sente invadido. Que daí você pegou a minha privacidade. Eu já imagino a cena. É complicado, mas é lógico que a gente coloca em manter uma comunicação aberta sempre com esse filho é importante, mas sempre com o olho aberto. Né? Por exemplo, passar um pouquinho atrás, dar uma olhada, o que esse filho está vendo é importante. As companhias. Está trancado no quarto, o que esses filhos estão fazendo? Né? Estão fazendo um TikTok, uma dancinha, vamos prestar atenção, qual dança, né? Que roupa que está sendo usada e instruir esse filho, essa filha. Né? Isso é importante, porque se a gente deixa, como você colocou, não é só nós, né, Thaisa, tem toda uma sociedade que pode levar ali uma informação inadequada. E aí a interpretação deles é diferente da nossa. Né? Nós acreditamos que aquilo é errado e que o nosso filho vai seguir o mesmo valor. Mas naquele momento, os valores dos amigos podem ser mais importantes do que o nosso. Geralmente isso acontece, tá? Muitos relatos de pais que chegam e falam:
Ai, porque meu filho não me ama mais, porque eu não consigo mais ter diálogo, porque só fica no quarto, porque isso, porque aquilo, né? Ai, perdi meu filho, né? Ou minha filha, enfim. Nesse momento, é isso que acontece, né? Por isso que eu digo que eles vão, mas depois eles voltam, né? E nós precisamos estar ali, né? Nesse vai e volta, sempre mostrando. Opa, tô aqui. Justamente, estou aqui. E não ter preguiça, né? Eu digo assim, não dá pra ter preguiça. Porque eu vejo... eu tenho uma filha de quase 16 anos. Então, realmente, a orientação sexual... isso já foi, né, dado para ela. Eu vejo que hoje ela está caminhando para uma vida adulta, porque já começou a trabalhar, fazer um estágio, já está pensando no que vai fazer de faculdade. Hoje eu já não me preocupo mais com a roupa que ela vai vestir, ela já tem o estilo dela, né? Então assim, eu não tenho mais que orientá-la, viu? É assim, o assado passou. Mas eu tenho que estar muito atenta, porque é o momento que ela ainda quer pertencer muito a algum grupo, né? E a gente viu que com a pandemia, muitas crianças saíram da infância e hoje estão na adolescência, estão tendo N problemas. E qual é o refúgio? E aí o pai, quando eu digo preguiça, é no bom sentido, não é, né? Claro, de pais, sentar, mas assim, né? que realmente é cansativo. E realmente você pegar e tentar tirar esse adolescente disso, né? Então, trazer amigo pra dentro de casa, viu? Vamos fazer alguma coisa. Ai, não quero. Eles não querem. Mas então tá, então chama teu amigo pra vir, chama a amiga pra dormir, chama a amiga pra vir aqui, eu vou fazer uma pizza, então, eu vou, sabe? Vamos comer um cachorro quente. Vamos fazer um passeio em família. Isso, então trazer, né? Eu acho que é essa disponibilidade, não ter preguiça de levar, de buscar. Da licença que ela fala uma falta, daí o Gia vai ter que se coçar pra já vai. Não, onde que parou mesmo então? A gente tava falando da Luísa Sonza, da parte da roupa, da criança se identificar. Aí agora vai pra você, depois que eu falei que a criança tava se identificando. Eu falo o quê? Aí você fala se ela tava se identificando ou não. Hoje com o Uber também eu tô passando muito por isso, né? Eu percebo que a maioria dos pais, não, pega o Uber, porque realmente você tem que ir de uma... Mas você não vê onde tá, com quem tá, a hora que tá, com quem sai, né? Porque dentro disso também tem a questão do álcool e drogas que a gente sabe que tá... Esse tá desde sempre, né? Não é só momentâneo, né? Mas é muito difícil, né, gente? A gente podia ficar aqui nessa mesa redonda falando por horas, porque é um assunto que eu acho que tá na sua casa, tá na minha casa, e é um assunto que dá medo, entre aspas, né? Sim. O medo, entre aspas, em todos os pais que têm filhos pequenos, adolescentes, porque é um risco que nós estamos correndo, mas eu acho que tem que ser debatido, né, meninas? Tem que ser debatido, e não apenas na fase da infância, Thaisa, porque eu vejo no consultório também muitos adultos que não conseguem lidar também com a hiperestimulação da sexualidade frente aí à internet. Então é importante a gente pontuar que também corre risco o adulto, né? Por exemplo, a pornografia, o quanto o excesso à pornografia, o quanto o excesso da masturbação, né, acaba destruindo relacionamentos, casamentos, vida sexual. Tem muitos homens que desenvolvem uma disfunção erétil por conta aí de um vício, uma compulsão pela pornografia, pela compulsão que está ali, né? A internet é muito fácil isso. Então a gente precisa pontuar que é um risco, né? Essa erotização que está muito fácil, está em tudo, está numa foto, em um vídeo, é muito simples entrar e ver, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque o que nós estamos vendo passa de geração também. Cuidado, né? Tem que acontecer, o cuidado. Né? Aí entra o exemplo, né? Seu pai já tem problema lá, então aí o filho, né? E a importância, né? Como a Adri colocou, né? A importância de... Esse é um assunto que não tem idade, né? Porque assim, a sexualidade é inerente a nós, né? Então, a forma mais adequada de se falar disso, né? Porque a gente também tem muita questão, tu colocou, né, um assunto mais pesado, então também temos a questão do abuso, né? Sim. Que hoje a gente percebe que também tá uma coisa assim estrondosa, e porque também tem essa estimulação maior, e que as crianças estão mais vulneráveis a isso e nem se dá conta, porque o abuso, ele não é só o físico, né? Existe todo um outro tipo de abuso e que vai também trazer consequências, assim, que às vezes até irreversíveis. A gente sabe que há uma destruição muito maior, né?
tanto na pessoa que foi abusada, na pessoa que abusou. Na família inteira, Enfim, né? família Meninas, eu sei que é um prazer imenso ter vocês duas aqui, é um assunto maravilhoso com duas experts no assunto. Se vocês querem temas também super legais, a Ana lá com o Insta agora super trabalhando lá, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A Adriana sempre em voga com os assuntos para ajudar todo mundo. E vocês podem procurar as redes sociais dela e a gente conversar um pouquinho mais disso lá, né, meninas? Pode sim. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu adorei. Poderia ficar aqui mais 2 horas. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina.